Jairo! Olá, sou a Cláudia Andrade Cardoso, sou professora na INEF José de Alcântara Machado Filho, de Butantã, e sou coordenadora de estudos literários da AEL Jari Arras. Hoje eu trago aqui para vocês um pouco, um recorte, né, da obra de Jorge Amado. Vamos lá? Nasce em 1912, no dia 10 de agosto, em Itabuna, Bahia, meu amigo literário, o ilustre Jorge Amado. Jorge Amado foi um escritor movido por ideais que pensava e queria recriar o Brasil. Se inspirava na terra natal, a Bahia, para retratar o país. Suas histórias ultrapassaram as páginas de seus livros e se tornaram filmes, músicas, novelas, seriados. O Brasil de Jorge Amado é plural. Como escritor, ele viveu várias fases. Foi do olhar político ao romântico. Mas meu intuito aqui não é falar sobre seus livros, mesmo porque é impossível em tão pouco tempo. A minha intenção é relatar como começou a minha relação com Jorge Amado. Ainda muito criança, via na estante de livros do meu pai uma coleção com livros de capa clarinha, dura, com tarjas vermelhas e letras douradas, e ficava curiosa, mas era proibida de chegar perto, de pegá-los, de tocá-los. Passou-se um tempo entre a adolescência e a curiosidade me mantinha viva. Então, escondida, comecei a ler Jorge Amado na adolescência. E aos 16 anos, eu já havia lido mais da metade daquela vasta coleção, com seus 28 livros. Me apaixonei por um romance chamado Jupiabá. Um romance que narrava a história do negro Balduíno, o Baldo, um líder que encabeçou uma greve e viveu um romance tão lindo com Lindinalva, uma história densa, contada em cordel e de fácil leitura. Este romance me fez mergulhar, querer mergulhar na cultura iorubá, nos cultos afros da Bahia, pois ele retratava com tanta vivacidade alguns rituais, né, do candomblé naquele livro. Há um capítulo chamado Macumba que ele relata, ele descreve com tanta precisão de detalhes a incorporação de uma filha de santo com o orixá Xangô. E ele tem por vários momentos letras e cantos em Yorubá. Bom, de lá para cá, eu li vários livros, várias obras, discuti com muitos personagens. Briguei com a Afro, ri com o bafo de bode e quase descobri o segredo de Perpétua e Tieta. Quis as receitas das quituteiras, quis a proteção dos orixás em tenda dos milagres, quis correr com capitães de areia, subi no telhado junto com Gabriela, Cravo e Canela, chorei e ri muito. Fiquei ao lado de Teresa Batista cansada de guerra por diversas vezes. Viajei por muitos lugares, visitei terreiros, prostíbulos, fazendas de cacau,
e as ruas da Cidade Baixa, em Salvador. Tudo com o olhar do Jorge Amado. Neste momento, já em uma fase já adulta, né, com um pouco mais de maturidade, revisitei a obra de Jorge Amado e conheci um lado militante político do meu escritor preferido. Jorge Amado, ainda jovem, foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro e em vários de seus livros pude reconhecer as suas posições ideológicas, políticas, suas reflexões sobre a história política e cultural brasileira e ainda tão presente ali, tão novo esse olhar no século, na metade do século XX aqui no Brasil. Lendo o romance Proletário Suor, né, que foi o terceiro livro escrito pelo Jorge Amado em 1934, ficou constatado esse olhar militante que o Jorge Amado tinha. Olha o que ele disse. Comadre, é preciso acabar com as explorações. Nós somos muito pobres, sujos, sem comida, sem casa, morando nesses quartos miseráveis, explorados pelos ricos, que são poucos. É preciso que todos nós nos unamos para nos defender, para a revolução dos operários. É preciso que os operários se juntem em torno do seu partido, para acabar com as explorações, com os governos podres e ladrões. Fazer um governo de operário e camponês. Suor, 1934. Não parece que o Jorge Amado está descrevendo a situação quase atual? Bom, uma outra característica marcante ainda da obra de Jorge Amado era que ele tinha um cuidado ao realçar a harmonia entre o homem e o seu meio, principalmente um olhar socioeconômico e cultural daquele povo. Muitas vezes, as suas escritas confundia o leitor entre ele imaginar o que era real ou o que era ficção. Será que aquele personagem existiu mesmo na vida real ou é uma ficção? Um outro ponto que sempre me envolveu na leitura foi o olhar e o conhecimento e a valorização das religiões de matriz africana, sobretudo o candomblé. Por conta desse olhar do Jorge Amado, que ele levava a todos os cantos do mundo, essa valorização da cultura de cantos, de religiosos, da religião africana, né, da religião de matriz africana, ele recebeu muitos títulos dentro de terreiros de candomblé e dentro do afoxé Filhos de Gandhi, que é a música que vocês escutam ao fundo aí. A coragem de Jorge Amado escrever tão intimamente verdadeiro retrato fiel da vida de um povo sempre me comoveu. E quando andamos em alguns lugares de Salvador, podemos ver suas personagens, os capitães de areia, os boêmios, as mulheres, os políticos, os pescadores, as mães de santo, as quiteiras, os trabalhadores braçais, tão retratados nas entrelinhas de sua obra. Uma obra viva. Um escritor que teve, em um momento de sua trajetória, livros queimados em praças públicas, foi exilado. Vários de seus livros não puderam entrar em uma determinada época nos Estados Unidos, mas com tudo isso ele teve sempre reconhecimento mundial. Um dos escritores mais traduzidos no mundo é o Jorge Amado. E em 1961 ele teve o reconhecimento máximo da Academia Brasileira de Letras, né? Ele ocupou a cadeira de número 23. Também não posso deixar de destacar aqui é o
importante papel de Caribé, amigo pessoal de Jorge Amado, nas obras, já que ele fez diversas ilustrações para as histórias de Jorge Amado. Uma dica que eu dou a vocês, quando forem a Salvador, visitem a Fundação Casas de Jorge Amado, que fica ali na Largo do Pelourinho. Lá vocês irão ver muitos manuscritos do Jorge Amado, a sua velha máquina de escrever, um, a sua roupa, né? Seu uniforme da Academia Brasileira de Letras, documentos, um recorte para a literatura infantil também. E há um espaço destinado à obra de Zélia Gattai, sua amada. Infelizmente, no dia 6 de agosto de 2001, mês de seu aniversário, Jorge Amado fez a passagem. E eu sempre penso que ele está no plano espiritual, olhando por toda a Bahia e seu povo. Há pouco estive no bairro onde ele vivia, no Rio Vermelho, e pude ter um dedinho de prosa, como vocês podem ver aí, com o Jorge Amado e a Zélia Gattai. E encerro aqui a minha pequena apresentação sobre o Jorge Amado.